Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite. Mais uma vez estamos aqui para juntos, cultuarmos o nosso Deus através das redes sociais, através da palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos estar fazendo mais uma reflexão da palavra do nosso Deus no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz assim, a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, postou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Palavra de Deus que relatada nas Escrituras, nos Evangelhos de Cristo. Nós vamos fazer uma reflexão em relação a esse texto que nós lemos nesta noite. Podemos observar aqui, que fala de uma mulher que ela tinha, uma enfermidade. Uma enfermidade. Estava doente, o texto nos mostra, há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia. Estava sem saúde, debilitada com essa enfermidade. Era excluída também da sociedade, da religião, porque uma pessoa que tem um fluxo de sangue, você vai ver lá no Antigo Testamento, na lei, era uma pessoa que é considerada também imunda, segundo a lei. Então, eu fico a imaginar a situação desta mulher. Se nós olharmos bem para a sua situação, a sua enfermidade, ela estava caminhando, justamente para a morte. A Bíblia nos diz algo interessante, que além dela estar doente, ela procura recursos na medicina. A Bíblia fala que ela procura os médicos, a Bíblia fala vários médicos, e gastando tudo o que tinha. E mesmo assim, ela não encontra um resultado para a sua estabilidade, na sua saúde, o qual estava levando ela, talvez, à morte física, com certeza. 12 anos, com certeza, ela estava anêmica, por perder tanto sangue, enferma. E a Bíblia fala que mesmo ela gastando o seu bem, aquilo que ela possuía, com vários médicos, não apenas um, mas diversos médicos, ela estava indo cada dia mais pior. Não houve melhora na vida desta mulher. A situação dela era uma situação crítica. Os médicos não tinham a solução para o seu problema, para a sua dificuldade, para a restauração da sua saúde. Então ela estava aqui doente, sem mais nenhum recurso financeiro, tudo ela tinha gastado com os médicos. Mas a Bíblia nos fala algo interessante nesse texto, que nós devemos fazermos uma reflexão na vida desta mulher, o que ela estava passando e a fé que ela tinha. A Bíblia fala que ela ouviu falar da fama de Jesus.
Jesus, quando ele esteve aqui neste mundo, quando ele veio aqui, ele passou um tempo aqui, a Bíblia fala que a sua fama, ela crescia, justamente por causa dos milagres, justamente por causa da mensagem que ele trazia, né? Então, a sua popularidade crescia a cada dia, ia sendo divulgada, e esta mulher, ela ouve da fama de Jesus, né? Ela ouve que Jesus Cristo fazia tudo isso, e não só isso, mas ela tem um pensamento voltado para a fé. Ela disse: olha, eu vejo a fama deste homem, eu ouço a fama deste homem, que muitas pessoas ele curou, que pessoas ele alimentou, né, como nós vemos aqui na palavra de Deus, e assim ela pensa e ela se volta. E ela, como falamos aqui, tinha uma enfermidade que talvez era muito discriminada pela sociedade, pela própria religião, e ela tem um pensamento em dizer assim: olha, se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada. Uma convicção de fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso falar, eu não preciso talvez declarar a minha enfermidade, a minha doença, mas se eu apenas tocar nas vestes, serei curada. Uma outra coisa que nós podemos observar, que essa mulher, ela não só pensa, ela não só tem essa convicção que Jesus poderia restaurar a sua saúde, mas ela também tem a sua ação. A Bíblia nos mostra que ela foi e tocou nas vestes de Jesus Cristo, nas roupas de Jesus. E imediatamente o texto nos diz que ela foi curada, né? Aquela hemorragia, aquela enfermidade que há tanto tempo, há 12 anos, vinha ali maltratando aquela senhora, vinha levando ela a risco de morte, mas imediatamente ela ficou curada. Apenas tocou nas vestes de Jesus e logo ela ficou restaurada da sua enfermidade. Uma outra coisa interessante que nós podemos entender aqui nesse texto: ninguém presenciou este milagre, porque não foi divulgado. Ninguém viu. Existia ali uma multidão ao redor do Senhor Jesus Cristo. A mulher, ela toca em Jesus e imediatamente ela é curada. Mas ninguém presencia o milagre. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, né, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? É interessante a pergunta do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus, ele é onisciente porque ele é Deus. Jesus Cristo, ele sabia que aquela mulher tinha sido curada, ele sabia que ela tinha tocado nas vestes, mas Jesus Cristo, ele queria que aquela mulher testemunhasse do seu milagre. Do seu milagre. Responderam e disse: mas Senhor, se é uma grande multidão que lhe cerca, ou que te aperta, como é que vamos saber quem tocou no Senhor? São muitos que tocam. Ou melhor, Jesus estava no meio de uma multidão, as pessoas passavam, tocavam nele, batiam nele, né, com as mãos dele, sei lá, nas vestes dele. Como a gente vai saber? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela lhe operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Nós vemos aqui a declaração da mulher, aquilo que tinha acontecido, o milagre que tinha acontecido com ela, a restauração da sua saúde. E Jesus, ele fala algo interessante. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Então Jesus Cristo,
ele dá uma palavra para aquela mulher, a qual foi restaurada, a qual superou todos os obstáculos que tinha ali em relação à religião, em relação à sociedade, em relação à multidão. Ela vai até o Senhor Jesus Cristo e diz: olha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, meus amados, diante desse texto, eu gostaria de falar que muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo, precisa se voltar para Jesus, precisa superar os obstáculos, talvez mesmo da incredulidade. Muitas pessoas, que essa mulher, já ouviram falar em Jesus e o que ele fez durante o tempo que ele esteve aqui neste mundo, e o que ele tem feito. E um dos maiores problemas da humanidade se chama pecado. Eu diria que é a pior doença. É o pecado que condena o homem, que leva o homem à escravidão, que leva o homem à condenação e ao juízo. Porque a Bíblia nos afirma que o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo, ele é a solução para o problema também do pecado. Ele veio para isso. Ele morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar a salvação. Então essa mulher tinha uma dificuldade física, uma doença. Ela entende que Jesus Cristo é a solução. Ela vai até o Senhor Jesus Cristo. Ela é curada pelo Senhor Jesus Cristo. E todos os homens, toda a humanidade tem também essa doença que nós podemos chamar de pecado, desde a queda de Adão ali no jardim do Éden, e a doença leva o homem, né, à morte, e à morte espiritual. Mas Jesus Cristo, ele é a solução para o nosso problema. Nós estamos vendo dias de dificuldade, né, onde temos observado, né, o corona ceifando muitas vidas. Pessoas estão com medo, atemorizadas, pessoas têm partido, mas há uma segurança em Cristo para aqueles que já tomaram uma decisão de vir até o Senhor Jesus Cristo e ser curado deste mal que chama o pecado e restaurado por Cristo Jesus. Então não podemos ter medo, talvez, de partirmos aqui fisicamente quando temos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Mas quantos têm partido também e, infelizmente, nunca foram curados desta doença chamada pecado, porque não vieram até o Senhor Jesus Cristo. Então esta mulher, ela foi bem aventurada, ela foi bem sucedida, porque elas não só ouvem falar da fama de Jesus Cristo, mas ela toma a decisão, ela tem essa convicção de fé que Jesus Cristo poderia restaurar a sua vida espiritual, mas também a sua vida física, curando ela deste mal. O maior mal que tem afetado o mundo se chama a desobediência, o pecado das pessoas que não estão com Cristo nem se voltam para Jesus. E esta mulher, ela teve esta coragem, ela supera todos esses problemas, né? Ela não tinha mais nenhum recurso financeiro, nenhum apoio, né? Aqui, olhando literalmente para as coisas referentes ao mundo, mas ela ouve de Jesus, ela não só ouve, mas ela entende que ele poderia fazer o que ele fez por ela, restaurando a sua saúde. Então, é essa palavra que Jesus, ele fala para ela neste momento, quando ele diz: sua fé, filha, a tua fé te salvou. Convicção de fé. A fé, ela nos leva à salvação em Cristo Jesus. E Jesus, ele também queria, nesse momento, né, ouvir o testemunho desta mulher. Jesus, ele faz questão de que ela venha a público e divulgue aquilo que tinha acontecido, para que as pessoas também, elas compreendam, né, elas compreendessem que Jesus Cristo, ele era todo-poderoso,
ele poderia restaurar e pode restaurar a saúde de alguém segundo a sua vontade, mas ele pode principalmente restaurar a nossa saúde espiritual quando muitas pessoas se encontram com esta enfermidade. Então, este é o resultado da fé, a salvação e a restauração. Sabemos que podemos, se voltar para Jesus nesse momento também, o qual estamos passando, Ele pode nos consolar, pode nos abençoar, pode estar nos direcionando, diante de qualquer adversidade que podemos enfrentar, e tendo essa segurança que Ele nos dá, que é a vida eterna. Que é a vida eterna. Essa segurança que Ele nos proporciona, que é a vida eterna. Então, nós que somos já a igreja, temos um consolo dado por Cristo Jesus. Aqueles que ainda não fazem parte, eles podem se voltar para Jesus. Eles podem ser curados por Jesus. É para isso que Jesus veio, é para isso que Jesus morreu, por isso que Jesus morreu, é por isso que Jesus, ele ressuscitou, para nos dar a vitória da eternidade com Deus. A eternidade com Deus. Então, Jesus Cristo, ele é a solução para a nossa vida, para a vida de todo aquele que crer nele. Jesus Cristo é a solução para as pessoas que ainda precisam ter um encontro com ele, que vivem separado dele, mas ele convida a que essas pessoas venham e se aproximem para serem curadas do maior mal existente na humanidade, que se chama o pecado. Então, essa mulher, ela recebe a bênção, porque ela realmente, ela creu no Senhor Jesus Cristo. Ela se aproximou do Senhor Jesus Cristo. E Jesus o restaurou para a glória do Deus Pai. E ela testemunhou daquilo que Jesus fez na vida dela. Então é importante nós testemunharmos também daquilo que Jesus fez na nossa vida. É interessante você ouvir a mensagem de Cristo Jesus, dos seus feitos e daquilo que ele fez e ele continua fazendo na vida de todas as pessoas que nele crê e que nele depositam a sua fé para a glória e louvor do teu santo nome. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que todos aqueles que estão nos assistindo sejam aqueles que já tiveram essa experiência de vida eterna, vindo até Jesus Cristo, seja aqueles que não tiveram ainda, mas que diante desta palavra, que você possa se voltar para Jesus. Talvez você tenha medo de muitas coisas, da morte física, o qual você vai ter que passar, nós vamos ter que passar. Mas eu digo para você, você pode superar qualquer medo quando você está na pessoa de Jesus. Então faça essa reflexão, ouça a voz de Deus, a voz de Cristo e se volte para Jesus. Se volte para Jesus. Jesus veio aqui para que nós pudéssemos nos voltar para Ele, servir a Ele e um dia estar com Ele para todo sempre. Nesse momento nós queremos também avisar para os irmãos da igreja de Jerusalém que domingo também nós estaremos pela manhã fazendo a escola bíblica dominical e à noite também trazendo uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações para a edificação da igreja. Também todos aqueles que têm nos acompanhado, nos ouvido, você está convidado a participar com a gente e juntos, através das redes sociais, estarmos assim meditando na palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Não podemos estarmos reunidos nos templos, mas temos esse meio para nos confraternizar como igreja, como irmãos,
e também nos edificar através da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo esteja assim nos abençoando grande e poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia que passamos. Queremos agradecer ao Senhor pelos teus cuidados. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela tua palavra, que nos traz refrigério, que nos consola e que nos dá direcionamento, Pai, mesmo em meio a tribulações, perseguições, angústia. O Senhor tem nos abençoado, nos confortado. Continua abençoando a tua igreja de um modo, Pai, universal, todos aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo. E também nós queremos clamar ao Senhor por aqueles que ainda não fazem parte da igreja, mas que têm ouvido a tua palavra nesses dias, através de muitos pregadores, que eles possam entender a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, e que eles possam tomar a decisão de fazer parte da igreja do Senhor. Continua abençoando o nosso país, nossas autoridades. Sabemos que estamos passando por momentos adversos no meio político, no meio da sociedade, famílias, mas o Senhor é Deus e o Senhor sabe todas as coisas. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém.